Olá pessoal, estou passando aqui na introdução do vídeo para incentivar você que está aqui assistindo e me ouvindo. Se você gostar do conteúdo, for bênção em tua vida, a se inscrever e a compartilhar com pessoas que você considera importante na tua vida, uma vez que se esse conteúdo é bênção na tua vida, serve de instrumento de Deus em teu favor, então eu creio que faz sentido compartilhar com pessoas que você ama, a tua família, amigos, irmãos da igreja, porque assim mais vidas serão abençoadas com a palavra de Deus, com a reflexão sobre aquilo que é do reino de Deus, para crescimento em Cristo, para que possamos alegrar o coração do Senhor. Desde já eu agradeço, fique até o fim de mais um vídeo, porque eu creio que vai edificar a tua fé, em nome de Jesus. Olá pessoal, estou aqui de volta com mais uma passagem para a meditação, e a passagem de hoje está em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37. Vamos lá. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Muito forte essa passagem, né? Eu particularmente considero uma passagem muito especial para mim, por conta da mensagem nela contida. A carta aos Hebreus foi escrita no contexto de abandono da fé. Por mais que seja uma carta muito poderosa, das quais eu considero uma das principais, não que as outras não sejam, todas são divinamente inspiradas, mas por conta desse contexto, ela tem uma atualidade muito grande para nós, porque ela fala de um período de abandono da fé de muitos judeus. Como você sabe, a igreja de Cristo, a igreja de Deus, começa em Jerusalém, após o derramamento do Espírito Santo. E ali a igreja passa a operar mediante a direção do Espírito. Então começa em Jerusalém, vai pela Judéia. Então muitos judeus passaram a crer que Jesus era o Messias prometido, o Messias enviado de Deus, o ungido. E a confissão de Jesus como Messias para um judeu iria implicar em problemas sociais da comunidade judaica. Por quê? Como você sabe, muitos rejeitaram o testemunho de Jesus. E a partir de Atos 8, após a morte de Estevão, começa-se uma grande perseguição à igreja, que começa a se espalhar para algumas cidades, inclusive gregas. E mediante essas sanções que muitos judeus crentes em Jesus passaram a sofrer, promovia dentro de alguns o sentimento de desistência e faziam pessoas retroceder na fé em Jesus. Mediante uma pressão que eles sofriam social externa, que vinha de outros judeus, sanções econômicas, de status e, como eu falei, social. E diante disso, alguns acabavam enfraquecendo na fé e, por fim, abandonando a confissão de Jesus como Messias, como Senhor. E diante disso, o escritor de Hebreus, ele vai falar de algo que eu e você, embora não estejamos vivendo no mesmo ambiente que eles viveram, nós podemos ouvir claramente a voz de Deus através desse autor divino. Ele vai lembrar primeiramente o povo seu contemporâneo de que Jesus virá, ele não tardará, ele há de vir, porque essa é a nossa esperança de que estaremos com o Senhor. A maior esperança e consolo para o crente é saber que o Senhor virá o buscar. E logo depois ele fala, olha, o justo viverá pela fé. A fé, como sabemos, é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê,
mas que acredita que é real, que existe. Então eles iriam viver não pelo que eles estavam vendo e sentindo, por conta das pressões, das sanções sociais. Antes eles deveriam acreditar nas palavras do Senhor, que também foram passadas pelos apóstolos. E diante disso ele fala: e a alma do Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Ele tira essa passagem de Abacuque e faz uma aplicação para o povo contemporâneo a ele. E olhando para nós, a igreja, nosso contexto hoje atual, nós que desejamos, você que deseja viver uma vida em fé fiel ao Senhor, como diz a palavra, piamente, você precisa estar pronto para enfrentar pressões externas da sociedade. Você que decide realmente manter firme a tua confissão de fé, a tua proclamação de fé, esteja pronto para muitas vezes ter perdas materiais e humanas, porque infelizmente estamos no mundo, mas não somos do mundo. Quando eu digo infelizmente, é por conta de que nós iremos enfrentar sanções que vêm desse mundo. E porque nós não somos dele, a nossa confissão vai em contramão àquilo que o mundo prega, aquilo que o mundo fala, aquilo que o mundo acredita, aquilo que o mundo abraça, vai ser confrontado por aquilo que nós acreditamos, seja no contexto de trabalho, familiar em alguns casos e também de amizades. Aquilo que nós acreditamos vai se contrapor àquilo que eles acreditam ser o certo. E aquele que é fiel ao Senhor sabe que precisa manter a sua confissão de fé, custe o que custar. Como diz a palavra em Apocalipse, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E ser fiel não é somente vir ao culto, mas ser fiel é se manter firme na palavra e no ensino do Senhor. Hoje vivemos um período onde algumas pessoas acreditam que ser fiel é apenas participar de uma comunidade de fé e a um culto. E se ela está fazendo isso, então ela é fiel. Só que a Bíblia ensina que fidelidade é você manter a tua convicção naquilo que você acredita e profere, ou seja, os ensinos. Você tem que manter eles até o final. Isso é fidelidade. E aquele que está servindo ao Senhor com um coração totalmente entregue, ele vai ter que muitas vezes manter a sua fé diante de pressões. Por isso que em alguns casos, por falar a verdade, vamos perder benefícios, privilégios, seja em um contrato, seja mediante a palavra de alguém que nos oferece algo, mas por sabermos que aquilo é errado, ou por sabermos que temos que falar a verdade, então abrimos mão daquele benefício. No trabalho, alguns vão ter que muitas vezes abrir mão de um trabalho, mesmo que precise, porque percebe que naquele trabalho, na sua maioria, vai influenciar para fazer o que é mal diante de Deus, que vai contra os seus próprios princípios. Então ele abre mão, mas eu te digo, vale a pena ser fiel, porque fiel é aquele que prometeu. Ainda que nós tenhamos que abrir mão de algumas amizades, não digo de todas, mas aquelas que sabemos que nos influenciam para o mal. Até porque Jesus orou não para que Deus nos tirasse do mundo, mas para que o Senhor, Deus, nos livrasse do mal. Nosso papel é nesse mundo de sermos luz, continuar compartilhando o ensino de Cristo, sem se contaminar e mantendo firme e fiel a nossa convicção. Saiba que o Senhor estará contigo, Ele é fiel, Ele não vai te abandonar, mas eu quero que você grave isso no teu coração. Não retroceda na tua confissão, naquilo que você acredita, naquilo que você já recebeu da palavra. Não retroceda mediante as pressões dos homens, porque não adianta abrir mão dos princípios para agradar os homens. Se é de Deus,
que vem tudo o que nós precisamos. É melhor decepcionar os homens do que decepcionar a Deus. Então prefira manter-se firme na tua confissão do que agradar os homens. E sabe o que vai acontecer? Deus, Ele vai te honrar. E não me refiro simplesmente a honras terrenas. São boas, mas são temporárias. Mas a maior honra é aquela que receberemos junto dele na eternidade.